Saúdo fraternalmente a todos que nos assistem nesta manhã, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Nós realizamos este culto em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No domingo de hoje, nós lembramos e celebramos em toda a cristandade na terra o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos na cidade de Jerusalém. Por isso, gostaria de saudar a cada um com o versículo bíblico de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde o apóstolo Paulo nos diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? E também lembramos de forma especial que o templo da nossa comunidade foi inaugurado no dia 24 de maio de 1863, domingo de Pentecostes daquele ano, motivo de alegria para todos os membros da comunidade. Muitos choraram de alegria ao ver este templo construído em pé. Ouvimos o primeiro hino da nossa celebração de hoje, Vem Espírito Divino. Diante de nosso Deus, fazer a Ele a confissão de pecados. Eu peço a cada um que, neste momento, eleve os seus pensamentos a Deus. Pense na sua vida, pense nas coisas erradas que fez, nas coisas boas que deixou de fazer. Coloque seu coração para Deus e peça perdão pelos seus pecados. Elevemos os nossos pensamentos a Deus. E enquanto oramos, ouvimos o coro Capela Luterana cantar o hino Kyrie do reformador Martim Lutero. Kyrie
aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, Deus perdoa. E anuncio este perdão através das palavras do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 3, versículo 16. E peço a Deus que na riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. O perdão de Deus anuncio em nome dele, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvimos o coro Capela Luterana cantando Wer nur den lieben Gott lässt walten.
Senhor Deus, nesse dia de Pentecostes, nos dirigimos humildemente a Ti e te pedimos: venha a nós, ao nosso coração, derrama sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito, que Ele dirija as nossas vidas, as nossas decisões, tudo o que fizermos e dissermos, e nos mantenha firmes na fé e no amor que Tu nos ensinas. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ouçamos o hino Espírito Verdade, cantado pelo coro Capela Luterana. Para este dia de Pentecostes encontra-se no Evangelho de João, o capítulo 15, os versículos 26 e 27, e capítulo 16, versículos 4 até 15, onde Jesus diz para os seus discípulos: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E Jesus disse ainda: eu digo isto para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas. Chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas eu digo isto para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto
daquele que me enviou. Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Estas as palavras de Jesus para a nossa vida. E felizes somos nós, se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Eu gostaria de refletir com vocês sobre a questão da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, a partir de duas perguntas. Primeiro, por que motivo Jesus envia o Espírito Santo aos discípulos? Segundo, qual a tarefa do Espírito Santo? A primeira pergunta, por que motivo Jesus envia o Espírito Santo aos discípulos, tem duas respostas. Em primeiro lugar, porque os discípulos, por suas próprias forças, não teriam a capacidade de ser mensageiros do Evangelho de Jesus até os confins da terra. Isto fica claro no jardim do Getsêmani, quando os discípulos deveriam vigiar e orar, mas pegam no sono. Fica claro quando Jesus é negado por Pedro no pátio do sumo sacerdote. Fica claro quando os discípulos, logo após a morte de Jesus, estão trancados a portas fechadas com medo dos judeus. Jesus conhece os seus discípulos, sabe do medo dos discípulos, sabe das limitações dos discípulos, e por isso ele precisa enviar o seu Santo Espírito para que eles tenham a coragem para seguir pelo mundo afora, levar o Evangelho até os confins da terra. Eles precisam deste sopro do Espírito para lançar fora o medo. Em segundo lugar, para entendermos ainda mais a necessidade do envio do Espírito Santo, nós precisamos voltar no tempo e nos colocar no lugar dos discípulos. Jesus conviveu com os discípulos cerca de 3 anos, andava de cidade em cidade, pregando o Evangelho e também ensinando os discípulos. Mas, como já disse em outras celebrações do dia de Pentecostes, os discípulos não tinham lápis, não tinham caneta, não tinham papel, não tinham um pergaminho ou qualquer outra coisa para anotar o que Jesus Cristo dizia. Alguns deles provavelmente eram até mesmo analfabetos e nem pensar em fazer uma gravação com um celular ou com qualquer outro aparelho eletrônico que fosse como fazemos no dia de hoje. Se fosse assim, seria fácil. Eles poderiam
gravar o que Jesus dizia e, para fixar bem, ouvir várias vezes novamente. E aí então eles lembrariam e teriam a capacidade de levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos que é assim mesmo em nossas vidas. Quantas e quantas coisas nós esquecemos. Quem de vocês lembra daquelas fórmulas matemáticas que nos ensinavam 7ª, 8ª série, 2º grau? Ninguém mais lembra daquelas fórmulas com A, B, X, Y e Z, e nem como se faz o cálculo. Quem de nós ainda lembra de todos os tempos dos verbos que nós temos em português? Também nós não nos lembramos. Quantos e quantos de nós se esqueceram de tantas coisas que aconteceram na infância, na juventude, ou até mesmo fatos da vida adulta? Por isso, Jesus precisa enviar o Espírito Santo. Ele vai fazer os discípulos lembrar das palavras de Jesus, ensinar aos discípulos o que eles devem saber. Diz o texto: o Espírito Santo falará a respeito de mim. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. O Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Estas as palavras de Jesus nesse texto. Então o Espírito Santo anuncia aquilo que Jesus quer que seja dito pelos discípulos para todas as pessoas. Para nós, cristãos do século 21, é um pouco mais fácil do que foi para os primeiros discípulos. Se nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus, basta a nós abrir a Bíblia, procurar os evangelhos, ler, reler, se esquecemos, e nós saberemos o que Jesus quer de nós, o que Ele tem para nos dizer. Mas, quando os discípulos receberam a missão de ir até os confins da terra, nenhum evangelho ainda havia sido escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 37 anos depois de Jesus ter voltado para junto do Pai e os discípulos terem iniciado a sua missão. Por isso, podemos dizer, é pela ação do Espírito Santo que nós somos cristãos hoje. Ele deu coragem aos discípulos para saírem pelo mundo afora. Ele lembrou a todos eles o que Jesus Cristo havia ensinado. E eu gostaria de abordar com vocês ainda uma segunda questão. Nós que somos da comunidade herdeira da Reforma Protestante do século XVI, aqui em Petrópolis, temos um motivo especial para festejar o dia de Pentecostes. No ano de 1863, no dia 24 de maio, um domingo de Pentecostes, foi inaugurado este nosso templo. Ainda sem a torre, como podemos ver nesta foto aqui ao lado, porque a Constituição do Império proibia que igrejas que não fossem católicas apostólicas romanas tivessem torre. E sobre aquele dia, o pastor Georg Gottlob Strele escreve: no dia de Pentecostes, às 10 da manhã, o presbitério veio buscar-me em minha residência. Um grupo de crianças acompanhou-nos à igreja. Diante do templo já se encontravam tantas pessoas que foi difícil passarmos, pois o portão permanecia fechado de propósito até a nossa chegada. Enquanto as pessoas entravam na igreja, uma orquestra da galeria em frente ao púlpito tocou uma peça solene. Terminada esta peça, com poucas palavras, saudei a congregação festiva. A seguir, o meu irmão, com as crianças, entoou o hino
inicia tudo em nome do Senhor. Terminado o hino, li do alto a epístola do dia de Pentecostes. Em seguida, toda a comunidade cantou alguns versos do hino: Ó Santo Espírito, a nós vem. E pela primeira vez subi ao púlpito, li o Evangelho, proferi a prédica, falando inicialmente da bela relação entre o dia de Pentecostes e o dia da inauguração da igreja, provando depois que foi grande a modificação que o primeiro dia de Pentecostes produziu nos discípulos do Senhor, e finalizando, acentuei que também com a minha comunidade devia se efetuar tal modificação, ou não se enquadrava no dia de Pentecostes a nova igreja. Na hora da inauguração, verteram-se muitas lágrimas de gratidão e alegria, e muitos corações estão a meu favor, de forma que os posso levar de um modo mais perfeito para o Senhor, pois unicamente Ele merece a honra e o agradecimento. No livro da história dos 165 anos da nossa comunidade, na página 14, está escrito: a igreja edificada e dedicada ao serviço de Deus em 1863 era simples, não possuía torre nem sinos, faltava até o forro. Contudo, a geração posterior, aquela que construíra a igreja, mostrou-se digna dos antepassados, pois para o 30º aniversário conseguiu preparar a igreja, introduzindo muitos melhoramentos. Irmãos e irmãs em Cristo, os primeiros cristãos que iniciaram a igreja de Jesus naquele dia de Pentecostes, em Jerusalém, honraram o nome de cristão, levando o Evangelho de Jesus até os confins da terra. Os nossos antepassados em Petrópolis honraram o seu nome de cristãos, de herdeiros da reforma protestante do século XVI. Perseveraram nesta fé, se organizaram em comunidade, construíram este templo, fundaram nossa comunidade, e hoje ainda aqui podemos estar celebrando a nossa fé. Eu pergunto a cada um de nós que hoje estamos aqui como membros desta comunidade na cidade de Petrópolis, nós também honramos o nosso nome de cristãos, o nosso nome de herdeiros da reforma protestante. Nós também estamos aí para a nossa comunidade, para que ela possa continuar de portas abertas, pregando o Evangelho a toda a criatura. Que tenhamos a força do Espírito Santo de nosso Deus, a coragem que o Espírito Santo de Deus deu aos discípulos, aos nossos antepassados, e nos dá hoje. A firmeza de fé que o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos levar o Evangelho de Jesus Cristo, sem pestanejar, a todas as pessoas, ainda nos dias de hoje. Que tenhamos esta firmeza de fé, esta coragem, dada pelo Espírito Santo de nosso Deus. Amém. Ouçamos o hino Vento que Anima, entoado pelo coro Capela Luterana.
pão é consolador, verbo que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. É o Espírito Santo de nosso Deus que desperta em nosso coração a fé. Por isso queremos, neste momento, fazer a nossa confissão de fé através das palavras do Credo Apostólico. O Espírito Santo de Deus nos leva a confessar, desde aquele dia de Pentecostes até hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, aprendemos do exemplo de vida e de fé dos primeiros cristãos. Aprendemos deles a ter uma fé inabalável. Fé inabalável que foi dada por teu Santo Espírito. Te agradecemos que tu enviastes o teu Santo Espírito aos discípulos, aos primeiros cristãos, e também o envias a nós. Te agradecemos, ó Deus, que através da nossa fé, tu nos dás a força e a coragem para enfrentar este momento tão difícil da pandemia pela qual nós passamos na história da humanidade. Te agradecemos que tu nos dás a esperança que vem de ti, de que tudo irá passar. Obrigado, Deus, que tu destes teu Santo Espírito aos nossos antepassados que vieram a esta terra brasileira e aqui fundaram a tua igreja. Obrigado que tu destes aos nossos antepassados o teu Santo Espírito, para que pudessem honrar o nome de cristãos e de herdeiros da reforma protestante. Ajuda-nos, ó Deus, a também honrarmos este nome, sermos teus fiéis seguidores e continuar a levar a todas as pessoas o Evangelho de teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele agradecemos e pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E antes de encerrarmos a nossa celebração, invocando sobre cada um a bênção de nosso Deus, gostaria, em nome do presbitério da nossa comunidade, agradecer a cada um de vocês, que está hoje também auxiliando financeiramente, para que as portas da nossa igreja, do nosso templo, possam continuar abertas, para que a nossa comunidade possa continuar viva e atuante, levando o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Eu lembro do relato do pastor Strele, naquele ano de 1863, quando foi inaugurado este templo. Ele conta de duas pessoas
que vieram a ele. Um deles disse: este é todo o dinheiro que nós temos em casa, mas nós o damos com alegria para a comunidade, porque pensávamos que nunca iríamos ver a nossa igreja em pé e inaugurada. Uma outra pessoa chegou a fazer dívidas, emprestou dinheiro e o levou ao pastor e disse: dou com alegria à comunidade este valor para ajudar. Tanto eles amavam a sua igreja, a sua comunidade. E nós também amamos a nossa comunidade, auxiliamos financeiramente para que ela possa honrar os seus compromissos financeiros, que cada um de nós possa também ajudar, com o pouco que for, mas que seja uma ajuda, que seja uma contribuição, uma oferta voluntária, dada, como diz o apóstolo Paulo, com alegria no coração. Obrigado a todos que nos ajudam para que as portas da comunidade possam ficar abertas. E eu encerro esta celebração invocando sobre cada um a bênção de nosso Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvimos o último hino da nossa celebração de hoje, Dai ao Senhor louvor, pelo coro Capela Luterana. E após ouvirmos este hino, ouviremos também o pós-lúdio pelo organista Tiago Tavares.